Nós chegamos numa porção de Levítico que parece funcionar como uma espécie de ponte, de transição entre os capítulos de 1 a 16 e de 18 a 26. Eu sei que nós temos o capítulo de número 27 de Levítico, mas o capítulo 27 ele tem uma outra função. Mas essas duas grandes partes, esses dois grandes blocos, do 1 ao 16 e do 18 ao 26, parecem ser conectados exatamente com o capítulo que nós acabamos de ler, que é o capítulo de número 17. Isso porque, quando lemos o livro de Levítico como uma narrativa, e preste atenção nisso, o livro de Levítico não é só um amontoado de leis. Quando nós conseguimos ler e interpretar o livro de Levítico como se ele fosse uma narrativa, nós vamos perceber que o livro de Levítico, na verdade, prossegue contando sobre a inauguração do tabernáculo. Em que sentido? Nós falamos um pouco disso no capítulo de número 1, mas vale a pena retomar e relembrar isso, porque nós estamos agora exatamente num ponto de transição dentro do livro de Levítico. Quando você abre a tua Bíblia em Êxodo 40, nos versos 34 a 38, veja o que conta essa porção do livro de Êxodo, essa narrativa. Êxodo 40, 34 diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Note que nesse momento Moisés não consegue sequer entrar na tenda do tabernáculo, não consegue entrar no tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Assim termina o livro de Levítico, a inauguração do tabernáculo de Moisés. Quando você vira a página da sua Bíblia, você chega no livro de Levítico. E Levítico 1, verso de número 1, diz que o Senhor chamou a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Ou seja, é como se agora o livro de Levítico começasse a nos contar o que Deus vai falar com Moisés a partir deste encontro na tenda da congregação, no tabernáculo. Capítulo 1 ao capítulo de número 16, o que nós estudamos até agora? O modelo de adoração. A glória está no meio do povo, habitando no meio do arraial. Deus está sendo adorado pelo seu povo, mas existe uma forma prescrita, prevista pelo Senhor, no modo como o povo deveria se aproximar de Deus. Não poderiam se aproximar de qualquer maneira. Por isso nós estudamos sobre o holocausto, sobre as ofertas pacíficas, sobre as ofertas pelo pecado, pela culpa. Nós vimos aqui sobre o dia da expiação, a consagração dos sacerdotes, um pouco sobre as vestes sacerdotais, ou seja, o assunto de Levítico 1 a Levítico 16 é a adoração a Deus e como o povo deveria se aproximar do Senhor naquele ambiente de santidade. Agora, os capítulos de número 18 a 26 traz outro tipo de conteúdo. Alguns estudiosos vão chamar essa segunda porção de código de santidade. Por quê? Porque nessa porção nós vamos ver uma repetição onde Deus chama o seu povo a ser santo, porque Ele, o Senhor, é santo. Ou seja, nós vamos entrar agora numa porção muito específica do livro de Levítico, onde falará sobre a proibição de comer sangue, mas também tocaremos em assuntos como casamentos ilícitos, também tocaremos sobre justiça social, ou seja, nós vamos tocar em assuntos que tangem o código de santidade exigido do Senhor, do povo. Então, Deus agora chama Moisés e ele vai trazer essas informações. Existe até uma discussão se Levítico 17 faz parte da primeira parte, porque nós vamos falar ainda sobre o sangue que fazia expiação, e isso toca o assunto de Levítico 17, e alguns acham que isso tem a ver mais com a primeira parte. Outros já pensam que esse capítulo deveria pertencer à segunda parte,
porque fala da conduta do povo em relação à ingestão do sangue, né, ao consumo do sangue nos seus alimentos. Mas, de qualquer forma, independente de como você veja na primeira ou na segunda parte, ele entra num ponto de transição dentro do livro de Levítico. Então, a primeira parte, o modo como o povo deveria adorar. A segunda parte, um código de santidade, como o povo deveria viver. Esse é o ponto decisivo para nós aqui hoje. Estamos num ponto de transição dentro do livro de Levítico. E essa simultaneidade, né, às vezes parece que faz parte da adoração, mas também faz parte do modo de viver. Isso é algo que nos mostra como a Escritura é perfeita em seus detalhes. Nós vemos a perfeição do Senhor nos mostrando que, de fato, a adoração e o modo de viver precisam estar conectados. Talvez o ponto mais sensível do capítulo de número 17, que é o capítulo que nós estamos lendo hoje, seja, de fato, a proibição de comer sangue ordenada aqui de maneira explícita no texto. E aí a gente precisa se perguntar, essa proibição é permanente e obrigatória na nova aliança? Porque nós estamos em Cristo. Como devemos interpretar esse texto? De acordo com as Escrituras como um todo. Nós precisamos interpretar esse texto não apenas olhando para o livro de Levítico, mas a gente precisa interpretar esse texto tendo a luz das Escrituras, de toda a Bíblia. Então, olhando para a Bíblia como um todo, as Escrituras como um todo, seria pecado comer algum alimento preparado com sangue? Nós falamos aqui do exemplo da galinha ao molho pardo ou do chouriço. Eu adianto para vocês que, para responder essas perguntas, nós precisaremos recorrer a outros textos bíblicos hoje. Não podemos ficar apenas no livro de Levítico. Não temos subsídios suficientes em Levítico para responder essa pergunta. Mas nós precisamos partir de Levítico 17 para entendermos o contexto dessa proibição, entender como isso se dá e que princípios estão por trás dessa prescrição. Nós vamos precisar escavar o aspecto cultural e penetrar nos princípios que fundamentam essa prescrição da proibição de comer sangue em Levítico 17. Então vamos lá, versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo. Moisés é o mediador profético, e a partir desse ponto de Levítico, nós vamos perceber que essa função é enfatizada na figura de Moisés a partir daqui. Então, a partir do capítulo de número 17, essa figura de mediador profético é enfatizada, porque todas as vezes que Deus vai falar a Arão, falar aos sacerdotes, falar ao povo, Deus primeiro fala com Moisés e ordena que Moisés fale ao povo, ou ao sacerdote, ou a Arão. Nós podemos ver isso, o capítulo 18, logo no verso número 1. Veja como que começa. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Ou seja, Deus fala a Moisés, e Moisés, como mediador profético, ele vai até o povo. Isso se repete. Levítico 19:1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Levítico 20, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel. Levítico 21:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes. Levítico 22:1. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos. Levítico 22:17. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, entre outras passagens. Então fica muito claro nos exemplos que nós demos aqui, de maneira até um pouco exaustiva, que de fato, a partir daqui, é Moisés que funciona de maneira persistente como o mediador profético. E nós já falamos um pouco sobre isso, como a figura de Moisés é importante, porque traz uma tipologia de Cristo. Quando nós olhamos para Moisés no Antigo Testamento como mediador profético, isso é uma sombra de Cristo que aponta para o Filho de Deus, Jesus, o Messias, como mediador entre
Deus e os homens. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque Jesus Cristo é o nosso mediador perfeito para sempre. Glórias ao nome de Jesus. Agora, prosseguindo dentro do capítulo de número 17, o que nós vamos ver é que Israel ouviria de Moisés nessa porção algo que tem peso de mandamento. Nós vemos no versículo de número 2, isto é o que o Senhor ordenou. Ou seja, nós estamos lendo algo que tem peso de mandamento. O Senhor ordenou. É importante estarmos com isso em mente, porque nós estamos falando de uma proibição. E é algo que até hoje temos dificuldade para responder. Então Deus, de fato, está falando a Moisés sobre um assunto que tem peso de mandamento. E que mandamento é esse? Começa a ser descrito no versículo de número 3. Olha aí para a tua Bíblia. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou o sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. A ordem do Senhor era sobre o abate de animais domésticos. Que animais são esses? Boi, o cordeiro, cabras, animais que eram usados no culto ao Senhor, animais que eram apresentados ao Senhor como ofertas nos sacrifícios, como nós lemos nos capítulos anteriores. Esses animais não podiam ser abatidos sem que eles fossem trazidos até o tabernáculo. Eles precisavam ser levados ao tabernáculo e ser oferecidos como uma oferta pacífica. Veja como que essa prescrição é tão importante. Comer carne no deserto, carne de algum animal doméstico, porque nós vamos falar dos animais de caça, mas de animais domésticos, boi, cabras, cordeiros, essa carne precisava ser apresentada ao Senhor como uma oferta pacífica, o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí, no versículo de número 5 e 6. Assim, nenhum abate secular era permitido ao povo no deserto. Ele não podia matar o boi para comer sem que essa carne fosse dedicada ao Senhor. E se caso alguém imolasse um animal no arraial, esse animal precisava ser apresentado. Se fosse fora do arraial, ainda assim, esse animal precisava ser apresentado. Então, se alguém fosse comer carne, essa carne era uma carne apresentada ao Senhor. Se o homem ou o indivíduo, a pessoa que matasse esse animal, não trouxesse o animal à tenda, o que o texto nos diz é que sobre esse indivíduo seria imputada a culpa do sangue. Note que o tema sangue é relevante para nós aqui hoje, e ele já está em vista aqui em alguma medida. Se ele não trouxesse o animal, a culpa do sangue seria imputada sobre essa pessoa. Ele seria culpado de uma maneira tão séria como a culpa de um homicídio, ou seja, a culpa pelo sangue derramado. Essa expressão é uma expressão que aponta para o homicídio. Quando nós lemos, por exemplo, o primeiro homicídio registrado nas Escrituras, o homicídio de Caim, quando nós vemos que Caim assassina o seu próprio irmão. O que o texto diz? Em Gênesis capítulo 4, versos de 10 a 11. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Ou seja, a culpa do sangue de Abel estava sobre as mãos de Caim. Nós percebemos que essa culpa do sangue era tão séria que se uma pessoa fosse morta e descobrisse o corpo, o cadáver, e não soubessem quem era o assassino, ainda assim a culpa pesaria sobre todo o povo. Nós temos registros disso no Pentateuco. Abra em Deuteronômio, capítulo número 21. Vou ler alguns versos, do 1 ao 9, talvez eu salte alguns. Verso número 1. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba
quem o matou, ou seja, ele já está apontando para a entrada na terra prometida. Mas quando eles chegassem lá e estivessem habitando lá, eles encontrassem alguém morto e não soubessem quem era o assassino daquele cadáver. Sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado com o jugo e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha, ou seja, vão apresentar um sacrifício ao Senhor. Mas por que tudo isso? Olha o verso número 7. E dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Veja como a culpa pelo sangue era algo tão sério. Mesmo que alguém não soubesse sobre aquele homicídio. Eu não sei quem foi o homicida, eu não sei quem assassinou aquele homem. Ainda assim, a culpa estava sobre toda a terra. Então, quando nós olhamos para Levítico de número 17, nós vemos que essa transgressão de matar um animal e não trazê-lo até o tabernáculo, colocava sobre essa pessoa a culpa pelo sangue. E aí, em consequência da desobediência, qual seria o desfecho? O homem seria eliminado do seu povo. E aqui eu acho que cabe uma explicação, porque à primeira vista, alguém pode dizer, ser eliminado seria que essa pessoa deveria morrer, matar essa pessoa? Mas eu posso já dizer para vocês que não parece ser isso. Por quê? Porque quando você pensa em uma pena de morte, e isso está registrado nas Escrituras, nós vamos ver que esses decretos, essas penas, são colocadas de maneira explícita. Vou dar um exemplo para vocês. Abra em Levítico 20, verso de número 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Percebe que quando uma sentença de morte é decretada, está colocado de maneira explícita. Não está aqui, ele será eliminado do seu povo. Está dizendo que ele deveria ser literalmente morto. Olha o verso de número 10 desse mesmo capítulo. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Percebem aí que de maneira explícita está sendo colocado a consequência dessa desobediência. Então, quando nós lemos aqui, por exemplo, no verso número 10, que vemos sobre o adúltero, não só a mulher, mas ambos, eles são colocados em um lugar em que, de fato, são mortos. Deveriam ser apedrejados segundo a prescrição da lei. O que nós vamos ver que Jesus Cristo muda completamente isso quando ele, de fato, nos mostra como o amor de Deus está sendo manifesto através da vida daquela mulher que foi pega em adultério. Todos queriam apedrejá-la, e o que Jesus fez? Ele mostrou o que de fato estava no coração do Senhor. É um grande desafio ler Levítico, porque de fato nós estamos aqui tocando em assuntos como pena de morte, e a gente vai estudar isso mais à frente. Quando nós entrarmos no capítulo número 20, nós entraremos nesse assunto. Hoje é a proibição do sangue, mas a gente já abre um parênteses e percebe que essa porção de Levítico, do capítulo 18 a 26, é uma porção que traz muitos assuntos éticos. Vai falar sobre tatuagem, vai falar sobre pena de morte, como eu disse, casamentos ilícitos, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, fica só para vocês saberem que a gente vai entrar nesses assuntos. O ponto para nós aqui é que a culpa pelo sangue era de fato algo muito sério. E ser eliminado do povo, nós já entendemos que não era literalmente morrer. Parece que ser eliminado do povo podia ser uma expulsão do homem. Ele ser expulso do arraial para viver errante no deserto. Já seria uma pena terrível. Vagar no deserto certamente levaria esse homem a morrer. Ou ainda,
ser eliminado poderia ser algo como, ainda que permanecendo no meio do arraial, mas não sendo contado como povo de Deus. Aí talvez alguém diga assim, mas essa pena eu acho que não seria tão ruim. Depende da tua perspectiva. Eu quero só te dizer uma coisa. Como você se sentiria com a ideia de ser separado de Deus para sempre? A gente não consegue imaginar isso. Por quê? Porque nós fomos alcançados pela graça. E isso nos mostra como a graça removeu de nós essa sombra tão tenebrosa. Então, ser eliminado do povo poderia ser, você está no arraial, mas você não faz parte do povo para sempre. Isso quer dizer que até mesmo após a morte, ele estaria separado de Deus para sempre. Seria uma condenação eterna. Então, talvez, olhando por essa lente, seria até mais duro do que dizer, você agora está fora do arraial, você vai vagar no deserto e vai morrer. Porque dentro dessa perspectiva, ser eliminado do povo seria não mais desfrutar dessa presença que nós estamos aqui desfrutando nessa noite. Uma presença cheia de graça, bondade, misericórdia. Então nós estamos falando de algo muito sério. A culpa pelo sangue traria essa pena sobre a vida desse indivíduo. Versículos de número 5 e 6, o texto prossegue, olha aí na sua Bíblia. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor. Ou seja, ele poderia matar um animal no campo aberto, mas ele precisava trazer ao Senhor. Ele precisava trazer, olhe para a tua Bíblia, a porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, a porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Ou seja, o modo apropriado para comer carne de animais domésticos, bois, cordeiros, cabras, no deserto, era trazer uma oferta pacífica à presença do Senhor. E nós já estudamos aqui sobre a oferta pacífica, porque a oferta pacífica, apenas a gordura e as entranhas eram queimadas ao Senhor, e o sangue aspergido no altar. Ou seja, aqui nós vamos ver que ao trazer a oferta pacífica ao Senhor, o sangue e a gordura receberiam o tratamento apropriado. O sangue não seria derramado, o sangue não se perderia, o sangue não seria consumido, o sangue seria aspergido no altar. E aí aqui 2 pontos podem ser destacados. O primeiro é que o tema do sangue, novamente, está em cena, costurando esse capítulo. E por que isso? Porque nas ofertas pacíficas prescritas em Levítico 3, o texto em Levítico 3 nos diz que é proibido comer a gordura e o sangue. Note, era proibido comer a gordura e o sangue. E isso já põe para nós aqui uma coisa a pensar. Ora, a gordura também era proibida, mas por que nós comemos hoje? É uma pergunta. É um texto que a gente precisa lidar com cuidado aqui. Mas só para que não fique nas minhas palavras, vai em Levítico 3, no verso de número 17. Nós já lemos esse texto, nós já estudamos esse texto, mas só para apontar ele aqui de maneira específica, pontuando juntamente com o capítulo 17. Levítico 3,17 diz: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Perceba como que aqui, tanto a gordura quanto o sangue são proibidos, e não somente por um tempo, todas as gerações e em todas as vossas moradas, ou seja, onde eles habitassem. Então era proibido comer o sangue e comer a gordura. A gordura era tratada de maneira apropriada. O que era feito com a gordura? Queimada. Então na oferta pacífica, eles tiravam a gordura e queimavam a gordura ao Senhor. E nós já falamos aqui que a gordura aponta para a melhor parte. E o sangue era aspergido no altar, porque o sangue é o elemento expiatório, era o elemento que fazia expiação. Então a gordura e o sangue eram tratados de maneira apropriada na oferta pacífica. E o restante do animal? Nós estudamos aqui. O restante do animal poderia ser consumido. Então esse é o primeiro ponto.
quando nós vemos aqui o que está sendo dito em Levítico 17, é que o sangue era tratado de maneira apropriada. O segundo ponto é que um aspecto da vida cotidiana de Israel salta nesse texto, salta nesse capítulo. Comer carne talvez seja considerado algo comum. Você fala, olha, comer carne é uma coisa cotidiana, é uma coisa do nosso dia a dia, é um aspecto secular. Eu quero comer uma carne, eu vou cozinhar uma carne. Mas só que eles não podiam fazer isso sem que fosse apresentado ao Senhor. Ou seja, aquilo que parecia ser comum, parecia ser uma coisa do dia, mas ainda assim era necessário trazer o cotidiano para o tabernáculo. A nossa vida cotidiana não deve ser separada de Deus. O nosso dia a dia, e isso é um princípio em Levítico. A vida cotidiana não era separada da vida do tabernáculo. Então, comer carne era algo que precisava ser feito num lugar de comunhão com Deus. E posso ser sincero, escavamos esse princípio, nós entendemos que isso também tem a ver com a nossa vida. Porque nós temos o pão sobre a mesa. Mas quem é que põe o pão sobre a nossa mesa? Não é a força do nosso braço. A maneira correta de se colocar num momento de refeição é: Senhor, muito obrigado. Graças te damos, porque o Senhor é o nosso provedor. Ou seja, quando nós oramos no momento de uma refeição, aquilo ali não é apenas um gesto religioso. Não, nós estamos trazendo o nosso dia, nosso cotidiano, aquilo que pode ser um aspecto tão simples, para a presença de Deus, em gratidão e em contentamento. Que em nome de Jesus venhamos apreender isso em nossa jornada. Porque hoje nós estamos aqui, mas cada detalhe da nossa vida está sendo sustentado por Ele, aquele que é o juiz, o sustentador do universo, o criador de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Pai. Então, a nossa vida cotidiana não pode ser separada da nossa vida com Deus. A nossa vida como um todo, eu declaro isso em nome de Jesus. Os nossos relacionamentos, as nossas famílias, os nossos bens, os nossos negócios, os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós estivermos fazendo, os nossos planos, que eles sejam colocados diante do Senhor, que sejam costurados pelo nosso relacionamento com Deus, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, esteja regendo cada momento das nossas vidas para a glória de Deus. Porque se nós vivamos para a glória de Deus. E aí, assim, nós podemos fazer com que o nosso cotidiano comunique a santidade do Senhor. Ah, meu irmão, eu oro sobre isso. Eu peço isso a Deus nesse momento, sobre as nossas vidas. Que o nosso cotidiano comunique a glória de Deus para este mundo. Que a maneira como nós lidamos com os nossos problemas comunique a santidade de Deus para o mundo. Que nós sejamos como aqueles que carregam imagem e semelhança do Senhor. Então isso é um aspecto muito importante no capítulo de número 17. Vai comer carne? Traz para o tabernáculo. Ah, mas é uma coisa tão simples. Até o aspecto mais simples da nossa vida precisa ser trazido para a presença. Glórias a Deus. Então o texto em Levítico 17 prossegue. No versículo de número 7, nos mostra que essa prescrição também trazia uma espécie de proteção. Em que sentido? Olhe para o texto. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Veja que essa exigência, de trazer ao tabernáculo os animais domésticos que seriam abatidos, isso protegia o povo de oferecer sacrifícios a demônios. Na NVI, a versão traz ídolos em forma de bodes. Alguns estudiosos têm razão de ver aqui algo semelhante aos sátiros. Já ouviram falar dos sátiros? É uma figura que na mitologia grega eram metade humanos, metade bodes. Geralmente quadrúpedes, mas com a parte superior humana e com chifres de bode. Um tipo de figura demoníaca expressa nesse tipo de imagem. Mas veja, o que a prescrição está dizendo aqui é que ao trazerem os bois, as cabras, os cordeiros para o tabernáculo, o povo estaria protegido. Por quê? Mesmo que eles fossem tentados, eles teriam que trazer para o tabernáculo. Eu digo isso até com um certo pesar, porque infelizmente o povo de Israel,
ao sair do Egito, não se desprenderam da idolatria egípcia. Nós vemos isso de maneira muito clara quando a gente olha para Êxodo 32, nos versos de número 1 a 4, quando Moisés está no Monte Sinai, ele demora um pouco mais. O que o povo de Israel diz a Arão? Fabrica para nós deuses. E ali Arão fabrica um bezerro de ouro. Eles tinham sido libertos do Egito. Deus estava guiando o povo em meio ao deserto. Isso é uma marca de Israel no deserto. Se você abrir a tua Bíblia em Números 25, a idolatria parecia ser uma praga em Israel, mesmo experimentando a provisão de Deus. Números 25, verso número 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Veja como a idolatria era uma praga na nação de Israel, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo Moisés ensinando o povo. Quando olhamos para Deuteronômio, capítulo número 32, versículos de número 15 a 17, veja o que Moisés conta em uma canção a respeito da história de Israel. Deuteronômio 32, 15. Mas engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou médio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Verso número 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. Ou seja, o povo vivia impregnado pela idolatria. Então, ao trazer um animal para o tabernáculo, aquela pessoa estava protegida, não haveria dúvidas. Poderia ocorrer algo no sentido, alguém matou um animal. E se viesse uma acusação, ele ofereceu essa carne a um demônio. Como ele poderia provar que isso não é verdade? Então, ao trazer para o tabernáculo, aquela carne era oferecida pelo sacerdote ao Senhor. Isso era uma maneira de proteger o povo. Essa lei protegeria o povo do perigo deles se prostituírem com outros deuses, deles caírem em idolatria, sabe? E o termo prostituição aqui se refere à idolatria, porque Israel é vista como uma nação desposada pelo Senhor, em um relacionamento de casamento com o Senhor. Nós lemos aqui, estudamos o livro do profeta Oséias, onde o Senhor olha para Israel como a sua amada esposa. O zelo do Senhor pelo relacionamento com o seu povo está em vista. E eu gostaria que você entendesse que essa palavra, de alguma forma, também toca a nossa realidade. Em que sentido? Porque em Cristo, nós também desfrutamos da mesma realidade que Israel. Por quê? Nós somos igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, não permita que nenhuma coisa macule o seu relacionamento com Ele. Que a tua vida seja uma vida entregue completamente ao nosso amado noivo, porque Ele cuida de nós, vidas santas, vidas rendidas ao Senhor, vidas completamente entregues ao amado noivo. Sabe, isso é algo que tange a nossa realidade hoje. Não podemos servir a dois senhores. Jesus mesmo disse isso. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não há como caminhar nesse lugar. E o que é terrível é que hoje ainda existem demônios que tentam seduzir, que tentam arrastar o coração daqueles que estão comprometidos em Cristo. Mas que nós, em nome do Senhor Jesus, tenhamos a nossa mente, o nosso coração rendido ao nosso amado noivo. O povo de Israel, por vezes, tropeçou de maneira terrível. Eram pessoas marcadas pela praga da idolatria. O modo como nós vivemos revela quem nós servimos, onde está o nosso coração. A maneira como nós vivemos aponta para o nosso relacionamento com o Senhor. Nenhum sacrifício poderia ser feito fora do tabernáculo. Precisava ser trazido para a presença do Senhor. Eles não poderiam oferecer a outros deuses. Então isso, de certa forma,
ajudava o povo a andar na linha. Então veja que era uma prescrição que trazia o povo para algo que estava alinhado com o coração de Deus. O modo como nós vivemos, como você vive, revela com clareza quem somos como povo de Deus. A maneira como caminhamos revela a nossa identidade como noiva do Cordeiro. Um dos propósitos de Deus para nós é que sejamos capazes de comunicar isso ao mundo. Assim era o propósito de Israel. As nações deveriam olhar para Israel e ver uma nação diferente. E por isso os profetas, por vezes, trouxeram palavras de denúncia, porque todos olhavam para Israel e o que viam em Israel? Uma nação que queria ser como as outras nações, mas que em nome de Jesus, quando olharem para nós, que eles possam encontrar um povo que vive numa aliança com o Senhor. Nós carregamos imagem e semelhança de Deus. Aqui nos versículos de número 8 e 9, onde nós vamos continuar a ler, vai surgir uma nota de justiça e misericórdia. Aí, em que sentido? Você verá que Deus não impede que os estrangeiros residentes que estão no meio do povo de Israel adorem ao Senhor. Pelo contrário, é um chamado à presença dele. Essas pessoas, mesmo estrangeiras, podem desfrutar da bênção de ser aceito diante do Senhor. Olha o que diz o verso de número 8. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Veja o que Deus está dizendo. É um estrangeiro, não pertence a Israel. Por natureza, ele não é filho de Abraão. Então, como um estrangeiro, como ele poderia oferecer holocausto? Aí Deus diz, se ele quiser oferecer holocausto, que ele traga a mim, que ele traga na minha presença. Deus está dizendo, eu quero que mesmo como um estrangeiro, que ele me sirva. E isso é muito forte aqui no contexto de Levítico. Por quê? Porque hoje nós somos gentios e entendemos que Cristo abriu esse acesso para nós. Mas agora olha lá na antiga aliança, onde que apenas a nação de Israel era o povo escolhido. Aqui nós vemos como um fio de luz. É como se nós estivéssemos abrindo a porta e olhando pela fresta. E aí você vê o que está de fato no coração do Senhor. Eu quero que os gentios também venham até mim. Se eles são estrangeiros e eles estão aqui, que eles não levem o holocausto para outro lugar. Porque se levarem, eles precisam ser tratados como os filhos de Israel. Vão ser eliminados. Está no meio do povo? Então precisa andar como o povo de Deus. Se está no meio do povo, não pode andar como outrora. Caminha de maneira diferente. É uma vida nova. E aí o fato de toda adoração ser concentrada no tabernáculo também expressava a unidade. Porque é estrangeiro. Mas ainda assim, se está no meio do povo do Senhor, é aceito diante de Deus. Traga um holocausto. Lembra do holocausto? O holocausto era uma oferta de aceitação. O homem trazia o holocausto para ser aceito na presença de Deus. Então o que eu estou vendo aqui é olhando pela fresta da porta e vendo que o Senhor sempre teve em seu coração alcançar aqueles que ainda não eram seu povo, os gentios. E hoje nós podemos ver essa porta escancarada, porque a graça nos alcançou, nós fomos alcançados pela obra da cruz do Calvário, e hoje podemos declarar que todos aqueles que creram no Filho, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. A porta está aberta para nós nessa noite. Então em Levítico 17 a gente está olhando pela fresta da porta, mas agora a porta está aberta. Esse é o nosso Deus, que nos aceitou na presença dele. Deus jamais rejeitou alguém que entrasse na presença, que se aproximasse dele com o coração contrito, com o coração em arrependimento. Esse é o nosso Senhor. Então, os versículos de número 8 e 9 trazem um fio de luz, uma nota de esperança a respeito de quem é o nosso Deus. Ainda assim, o tema é sobre o sangue. E aí os versículos prosseguem. O verso número 10 diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Então, se todos os animais eram trazidos até o tabernáculo para serem abatidos, ou se foram abatidos em campo aberto,
trazidos até o tabernáculo para que o sacerdote oferecesse como uma oferta pacífica, nós vamos entender que o sangue era tratado de maneira apropriada. O que era feito com sangue? Era aspergido no altar. Assim, era uma oferta pacífica. Então, a aplicação dessa lei é endossada com a proibição que nós lemos lá em Levítico 3,17, sobre não comer gordura nem sangue. Aqui, o Senhor reforça isso, endossa isso. A pena dessa transgressão é ser eliminado do povo pelo próprio Deus. E aí nós já entendemos que eliminado não quer dizer literalmente uma morte instantânea, mas provavelmente ser separado do povo de Deus, estar à parte do Senhor para sempre. E aí essa proibição de comer sangue remonta a textos antigos. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 9, verso número 4, nós vemos a primeira instrução a respeito da proibição de comer sangue. Deus está falando com Noé: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Deus está falando com Noé aqui sobre a permissão de comer carne, porque até Gênesis 9, o homem não podia comer a carne, ele comia vegetais, do fruto da terra. Mas a partir daqui, o Senhor permite ao homem que ele coma carne, desde que fosse drenado o sangue. Isso está previsto em Levítico 3,17, no capítulo número 7 de Levítico. Então, essa proibição remonta já desde os dias de Noé, a questão da proibição de comer o sangue. Versículo número 11 diz o porquê, explica isso. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Ou seja, israelita ou estrangeiro que peregrina, que habita no meio do povo. Ambos precisavam guardar essa prescrição. Não poderiam consumir sangue. E aí o motivo é explicado no próprio texto que nós lemos. Porque a vida está no sangue. A palavra hebraica aqui para vida é nefesh, que pode ser traduzida como pessoa, alma e até garganta. Mas no contexto de Levítico 17, o texto que nós estamos lendo, ela aponta para a força vital. Ou seja, quando não há mais sangue, não há mais vida. Quando alguém está imolando um animal e ele drena o sangue daquele animal, não há mais vida naquele animal. Então ele está apontando para a força vital. Quando não há mais sangue, não há mais força, não há mais vida. E o lugar da vida é no altar. Em que sentido? O que deveria ser feito com o sangue? Aspergido no altar. Assim, o sangue que aponta para a vida era o elemento expiatório pela própria vida de quem estava trazendo o animal. Lembra que quando na oferta pacífica o animal era imolado e o sangue aspergido no altar, isso era feito pelo adorador. Então entenda que esse ato de trazer o animal era um gesto de adoração. E o sangue, ao ser lançado no altar, é como se a vida estivesse sendo lançada no altar. Então vemos que o sangue era um elemento de propiciação, por isso ele não podia ser consumido em Levítico. No Antigo Testamento, isso continua sendo preservado. As prescrições que acabamos de ver aqui, essas leis a respeito de trazer os animais domésticos para serem abatidos, ou se fosse abatido no campo, trazer para o sacerdote apresentar ao Senhor, isso é algo que aponta para as ofertas pacíficas. Mas temos aqui agora um desdobramento. Eu falei até agora de animais domésticos. E se fosse um animal de caça? O sangue poderia ser comido? Ele deveria ser trazido para o tabernáculo? O que fazer? Porque é diferente.
O que nós lemos até então está falando dos animais domésticos. Então olha aí para a tua Bíblia, para os versos 13 e 14. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Ou seja, os animais de caça não eram trazidos para o tabernáculo. O que eles precisavam fazer? Abater o animal, eles drenavam o sangue e então cobriam o sangue com a terra. Tendo feito isso, eles podiam comer a carne. Eles podiam comer desde que não tivesse sangue. O sangue já havia sido drenado. Drenou o sangue no momento do abate, estava permitido comer. E qual era a pena? Se eles desobedecessem, novamente, a eliminação do povo de Deus. Aqui, nós já acabamos de ver que é reafirmado que a vida estava no sangue. A imagem da força vital. Siga para o verso de número 15 e 16. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si só ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se não as lavar nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade, é a culpa pelo sangue. Note que temos mais um desdobramento. Nós vimos que os animais de caça podiam ser consumidos desde que o sangue fosse drenado e, uma vez lançado em terra, eles cobrissem com terra esse sangue. Não havia necessidade de levar essa caça para o tabernáculo. Não se ofereciam animais de caça ao Senhor. Por quê? O princípio aqui está: você não pode oferecer a Deus algo que não lhe custe nada. Os sacrifícios sempre eram custosos. Entendendo isso, temos um segundo caso. E se eu achasse um animal já dilacerado? Um animal que morreu por si só, foi atropelado, uma fera o atacou. O que o texto acaba de dizer para a gente? Você não sabe se o sangue foi drenado de maneira correta. Então, a sugestão é que não coma. Fica nas entrelinhas que eles não deveriam comer. Mas se caso comessem, eles não seriam eliminados do povo. Eles só seriam colocados num estado de impureza. E isso é até legítimo, porque aqui vale a dúvida. Ele não sabe se o sangue estava drenado ou não. Mas, de qualquer forma, ele entraria numa situação de impureza e precisava passar por todo o ritual de purificação até o final do dia, para então, novamente, poder estar diante da presença do Senhor. Agora, olhando para esse capítulo, a gente chega ao final, mas ainda fica a pergunta crucial: como interpretar esse texto de Levítico 17 sob a perspectiva da nova aliança? A pergunta que não quer se calar aqui, eu sei qual é: podemos ou não comer carne com sangue? Essa é a pergunta. O que deixa essa questão mais difícil para nós aqui é porque esse assunto surge no Novo Testamento. Ele aparece no parecer de Tiago, no Concílio de Jerusalém. Abram Atos 15 e leremos os versos 20 e 21. Aqui em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, Tiago se levanta para trazer o parecer final do concílio. E no seu parecer final, ele conclui dizendo que os cristãos gentios precisavam seguir algumas orientações. Tiago conclui que os cristãos gentios se abstivessem do sangue e animais sufocados, além da impureza sexual e dos alimentos consagrados a ídolos. Veja aí Atos 15, no verso número 20. Esse já é o final do parecer, tá? Então a gente já está no meio do parecer de Tiago. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Escrever-lhes aos cristãos gentios, tá? Bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então nós estamos em um texto do Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus, já iniciado um período missionário, onde igrejas já haviam sido plantadas, o evangelho estava alcançando as nações, e havia uma preocupação sobre
como os cristãos gentios deveriam viver em relação à lei de Moisés. E aí, no meio de toda essa discussão, Paulo vem até Jerusalém, ele se reúne com os discípulos, Paulo está junto com Barnabé, e nessa reunião, Paulo fala, Pedro fala da sua experiência a respeito daquilo que ele viveu na casa de Cornélio, a visão que ele teve sobre comer animais que eram considerados impuros, segundo a lei de Moisés. E aí, no final disso tudo, Tiago conclui, olha, vamos deixar que eles caminhem, nós não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram ao Senhor, mas vamos pedir que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Os animais sufocados quer dizer animais cujo sangue não foi drenado. São animais sufocados, mortos por sufocamento. Só que aí, na sequência do texto, olha para o verso número 21. Parece que Tiago diz a causa desse pedido. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Parece que Tiago está preocupado com a relação dos cristãos com os judeus. Então, para não provocar escândalo, ele sugere, olha, é melhor que vocês se abstenham dos alimentos que foram oferecidos aos ídolos, que vocês não comam sangue, porque isso vai chocar os judeus que estão na sinagoga. Mas aí, quando você olha para tudo isso, nós vamos perceber que Paulo vai tratar do assunto de comer comida sacrificada a ídolos. Aí Paulo está falando à igreja de Corinto. Como comer carne em Israel era comer carne oferecida ao Senhor, comer carne em Corinto era comer carne sacrificada a ídolos. Os animais eram abatidos nos templos. O açougue em Corinto era no templo. Não no templo do Senhor, no templo dos ídolos. Então, eu quero comer uma carne. Vá lá no templo buscar. Então, como comer carne em Corinto? Alguém vai dizer, cara, não tem como comer, não é? Aí, abra aí em 1 Coríntios, capítulo número 8, verso número 4. Olha o que Paulo diz. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. O que Paulo está dizendo? Olha, essas carnes oferecidas a esses ídolos em si mesmos, eles não são nada, porque nós entendemos que só existe um Deus. Então, para Paulo, comer carne sacrificada em Corinto é uma possibilidade. Só que ele diz, é melhor que você não coma se isso causar escândalo. Olha o que diz o versículo de número 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, quer dizer, ele cresceu em Corinto, ele está acostumado com aquilo ali, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificados. Eles dizem, a gente come a carne, mas a gente come como se fossem sacrificadas aos ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então Paulo está dizendo, olha, é por causa da consciência. Se a tua consciência é fraca, não coma, porque não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Olha o que Paulo está dizendo. Se você comer essa carne que foi sacrificada a ídolo, o que você vai ganhar? Nada. E o que você vai perder? Nada. Veja, nem a salvação. Ou seja, Paulo não via isso como pecado, você não vai perder nada. Só que se você fere a consciência do teu irmão comendo, você não peca contra só o seu irmão. Você peca contra Cristo que morreu pelo seu irmão. E aí, se você faz o seu irmão tropeçar pelo que você come, não é contra o seu irmão que você peca, é contra Cristo que morreu pelo seu irmão. Então Paulo está dizendo, o problema não está no comer a carne sacrificada a ídolos. O problema é quando a tua consciência é fraca. Se a tua consciência te condena, não coma. Se você sente o teu coração pesar, não coma. E se você tem liberdade para comer, se você sabe que a tua consciência está limpa e que só há um só Deus, mas você vai ver o teu irmão tropeçar por isso,
Meu irmão, não coma, porque se você come dizendo que sabe e bate no peito que sabe, você já nem sabe como deve saber, porque o conhecimento ensoberbece. Ah, mas e o amor? O amor edifica. Então se mova em amor. Quando nós falamos das comidas sacrificadas a ídolos, no nosso tempo hoje, Paulo ele diz, isso não é nada no sentido que o ídolo não é nada. Mas se você come na presença dos outros, é como se você estivesse se assentando na mesa dos ídolos. E aí Paulo diz, você não pode fazer isso. Por quê? Porque seria como se você estivesse se assentando na mesa dos demônios. Então, Paulo sabia, olha, isso não é nada. Mas era uma situação muito específica em Corinto, porque em Corinto comer a carne sacrificada era comer ou se tornar vegetariano. O que para nós hoje é uma situação completamente diferente, entende? Então hoje, comer doce de Cosme e Damião seria se assentar na mesa dos demônios, porque as pessoas entendem isso. E você tem acesso a um doce que não foi oferecido. Se você, por exemplo, vivesse num lugar onde que todo o açúcar fosse oferecido a um espírito, a uma entidade, o que você faria? Teria que tomar tudo amargo, ou então você precisaria usar da liberdade de Cristo, entendendo que o ídolo não é nada. Mas não é o nosso caso hoje. Hoje você tem acesso. Então você precisa também usar a sua liberdade com temor, entendimento e clareza no espírito. Então se mova em amor. E aí esse é o ponto para nós. Quando colocamos isso de lado, da ingestão de comer sangue, talvez Paulo não considerasse pecado comer sangue. Paulo olharia e diria que se estivessem guardadas as devidas proporções, os cuidados, se a mente, a consciência estivesse preservada em Cristo, se não houvessem discussões, se não houvessem escândalos, talvez Paulo diria para aquela pessoa, você pode comer. Mas se você vai comer e a tua consciência te condena, não coma. E aí vamos fechar em Romanos 14, porque é um texto essencial para a gente fechar essa discussão. Mas veja o ponto de Paulo. Paulo entende que existe uma liberdade em Cristo, mas essa liberdade, ela precisa estar alinhada com a sua consciência. A tua liberdade não é medida pela consciência do outro, é o teu relacionamento, o que o Espírito fala contigo. Aí quando você olha para o capítulo 14, verso número 1, olha o que Paulo diz aos Romanos: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ah, você come sangue, você não come, você come carne que foi comprada lá no templo, você não come. Aí Paulo continua, um crê que de tudo pode comer. Olha o que está escrito em Romanos 14, 2. Um crê que pode comer de tudo, mas o débil come legumes, o fraco, aquele que tem a sua consciência ainda limitada, ele come legumes. O que é fraco, a gente precisa então dar uma lição para ele. Olha o que o texto diz: quem come, não despreze o que não come. Meu irmão, se você come, não despreze quem não come. E quem não come, o texto continua: o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. Por quê? Porque Deus o acolheu. Paulo não falaria isso antes de Cristo. Paulo está falando aqui da liberdade cristã. O ponto é que aquele que come não critique o que não come, e o que não come não julgue aquele que come, porque é Deus quem acolheu a todos. Então essa leitura aqui se torna necessária. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas está em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então essa leitura se torna decisiva para a nossa pergunta e resposta aqui hoje. Olha aí para o verso de número 13 desse capítulo, que tem como epígrafe na minha Bíblia a liberdade e o amor. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que Paulo está dizendo? Não é sobre comida ou bebida. Vocês conhecem esse texto e às vezes
a gente acaba aplicando ele até de maneira equivocada. Eu mesmo já apliquei esse texto diversas vezes de maneira equivocada, hoje eu tenho mais cuidado com ele. Veja o que diz o versículo de número 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É sobre o reino de Deus, não é sobre o que você come ou deixa de comer. Porque olha o versículo de número 15, eu vou voltar. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então o ponto não é sobre comer ou não comer, é sobre a consciência e sobre fazer alguém tropeçar, é sobre o amor, porque todas as coisas foram subjugadas em Cristo. Olhando para isso, Paulo está nos chamando a viver de maneira agradável ao Senhor. Olha aí o verso de número 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E agradável é linguagem levítica, oferta agradável. Por quê? Porque o sangue foi colocado no devido lugar, na cruz do Calvário. Lá, tudo foi consumado. A partir do momento que o sangue foi colocado no lugar certo, você pode viver de maneira agradável ao Senhor. E como viver de maneira agradável? Não é sobre comer ou não comer, é sobre viver o amor de Cristo e fazer com que isso alcance a vida do seu irmão. Agora, se você tiver dúvidas, Zeca, eu tenho dúvidas de comer o chouriço, eu tenho dúvidas de comer a galinha ao molho pardo. A minha palavra é: não coma. Por quê? Porque isso vai te condenar, você vai ser condenado por isso. Por quê? Porque você não pode se mover baseado na liberdade do outro. Você não pode se mover baseado na consciência do outro. E Paulo diz isso, olha o versículo número 23 na tua Bíblia. Aquele que tem dúvidas, ou seja, ele come, mas tem dúvidas, é condenado se comer. Por quê? Porque o que faz não provém de fé, está indo na onda do outro, está indo na consciência do outro, está indo na liberdade do outro. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, não coma. É melhor que você guarde o seu coração. E aí eu finalizo aqui com uma recomendação muito cuidadosa. Jesus nos disse que é o seu sangue que nos dá a vida eterna. Nunca se esqueça disso. O sangue ainda é uma imagem muito importante para todos nós. Jamais recomende a alguém comer sangue baseado no seu entendimento. Você não pode sair daqui dizendo: olha, eu entendi que posso comer. Eu digo para você: coma. Mas, se houver uma sombra de dúvida no seu coração ou no coração do outro, não faça isso. Ambos estão condenados. Existe liberdade para comer? Existe. Mas se houver dúvida, não vem de fé. E se não vem de fé, é pecado. Mas que o Espírito Santo revele a você a liberdade que você tem em Cristo. Aqui eu respondo a pergunta: pode comer ou não? O que o Espírito revela a você como o teu limite de liberdade nele. Você precisa se mover naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque se você se mover na liberdade que Cristo te revela, se você comer, você comerá e dará graças a Deus. E se você não comer, você também comerá e dará graças a Deus. Veja aí 14:6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. A única coisa que sabemos é que é por causa do sangue de Jesus que nós temos essa liberdade aqui hoje. E nós vivemos. E se vivemos, vivamos para Ele. E se nós vivemos, que nós possamos a cada dia ter a perspectiva de como Paulo diz no versículo de número 10. E aqui eu fecho. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu?
pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, diante de tudo aquilo que você ouviu, você pode orar ao Espírito e perguntar a Ele se você pode comer ou não. Em que nível o Espírito revela essa liberdade a você? Eu não preciso dizer para você se eu como ou não, até porque eu não quero que a minha liberdade seja uma pedra de tropeço no comer ou não comer. Porque se eu disser para você aqui que eu não como e o Espírito estiver dizendo a você, você tem liberdade, eu vou ser uma pedra de tropeço para você. E se for o contrário, eu disser eu como e o Espírito estiver dizendo a você, não coma, eu seria uma pedra de tropeço para você. Então o que nós precisamos entender em Levítico 17 é que em Cristo todas as coisas foram consumadas na cruz do Calvário e que o Espírito vai nos levar ao entendimento do que a liberdade cristã pode fazer desfrutar nele, com a certeza de uma coisa: todos nós daremos conta de si mesmo no grande dia. Eu quero orar com vocês, porque aqui o que nós aprendemos é que o Espírito revela a liberdade, e isso é algo que ele fala com cada um. Você crê que o sangue está colocado no lugar certo, na cruz do Calvário? Então você tem liberdade agora para orar ao Senhor e agradecer pela liberdade que Ele te deu. Pela liberdade que Ele te deu. Senhor, muito obrigado por essa noite, porque em Ti nós somos verdadeiramente livres. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra foi ministrada ao nosso coração e te pedimos, Espírito, ministre a liberdade que Tu tens para a vida de cada um.